Fala, meu filhote, tudo bem? Olha só, a gente está voltando aqui para o canal trazendo o curso de eletrostática. E a gente vai começar hoje com a base, o que é uma carga elétrica, quais são os princípios da eletrostática. Você conhece o princípio de Dufay? Eu vou te apresentar tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, bebês, olha só. Como eu disse, a gente vai começar o curso de eletrostática, vai começar, entre aspas, do início. Olha só, gente, a gente vai começar falando de carga elétrica, tá bom? A carga elétrica ela é o ente físico que vai provocar todos os fenômenos que nós vamos estudar nesse curso, tudo bem? A gente vai começar explicando carga elétrica falando de átomo. Para ser mais específico, a gente vai pegar aqui o átomo de Rutherford. É um átomo que é dividido em nível, né? Se você pegar ali Bohr, você tem os subníveis de energia, você tem a parte central, que é o núcleo do átomo, e a parte periférica, que é a eletrosfera, tá bom? E eu quero chegar justamente nessas duas estruturas. O núcleo, ele é pequeno, muito pequeno e maciço. Ele é todo preenchido de matéria, né? O núcleo nada mais é do que os prótons e os nêutrons grudados entre si. Prótons são partículas que têm carga resultante positiva, tá? Então, quando você soma todas as cargas que compõem um próton, você tem um resultado, uma carga positiva. Já o nêutron é uma partícula que, quando você soma todas as cargas que compõem um nêutron, dá zero. Então, te diz que ele é um corpo neutro. E aqui eu já quero fazer uma ressalva. A gente tem aqui o exemplo de algo que está eletrizado e algo que está neutro, tudo bem? Um corpo que está eletrizado não é que ele possua cargas de uma natureza. Ele possui tanto cargas positivas quanto cargas negativas. Só que um corpo, por exemplo, como o próton, que é positivamente eletrizado, ele tem um excesso de cargas positivas. Quer dizer que ele tem carga positiva a mais do que carga negativa. Já o nêutron, não. O nêutron, ele possui a mesma quantidade de carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. Por isso que ele é um neutro. Tudo bem? Um corpo neutro. Então, olha só, isso é pegadinha de prova. O cara põe para você lá, o elaborador põe umas alternativas. Corpo neutro é aquele que não tem carga. Tá errado, tá bom? Tudo é formado por carga elétrica. Se a positiva for igual a negativa, é neutro. Se tiver excesso de positiva ou negativa, é eletrizado. Doc, mas espera aí, o próton e o nêutron eles são muito pequenininhos. Quer dizer que tem partículas menores que os prótons e os nêutrons? Sim, são os quarks. Tudo bem? Isso não é um assunto que tu vai ter que saber a fundo para a tua prova de vestibular. Mas os quarks são partículas que estão sempre confinadas e formam prótons e nêutrons. Tudo bem? Não esquece disso. Para ser mais específico, o quark up e o quark down. Tudo bem? Mas isso fica mais aí título de curiosidade para ti. Mas, Doc, e o elétron? O elétron também é formado por quarks? Não. Tudo bem? De novo, o que eu vou falar aqui não é tão importante para ti, mas o elétron ele é um tipo de partícula chamada de lepton e ele não é formado por quark. Mas, Doc, se não é importante para mim, por que tu está falando? Porque tu pode usar para parecer mais inteligente para alguém. Olha só, né? Cultura é importante para a vida. O elétron que mora na eletrosfera, que é a parte periférica do átomo, é uma partícula que tem carga elétrica negativa resultante. Tudo bem? Então o elétron ele tem carga elétrica negativa. A eletrosfera, que é onde o elétron mora, é um grande vazio. É um espaço muito, muito grande com poucas partículas. Você tem uma baixa densidade de partículas. É tipo aquela festa que ninguém vai. Não sei se tu lembra como é que é uma festa, não sei em que ano da quarentena tu está me assistindo, mas houve uma época que haviam festas no mundo, e aí as pessoas elas iam para um lugar comemorar aparentemente nada. A gente pode dizer que iam comemorar que não tinha pandemia, né? Então, quando você tem um lugar muito grande, com poucas pessoas naquele lugar, você pode dizer que você está num lugar que parece a eletrosfera. É muito, muito grande, mas tem poucas partículas, poucas cargas, tudo bem? Olha só. Finalizado isso aqui, finalizado não. Falta a coisa mais importante de átomo que eu preciso te falar agora. A força que liga prótons e nêutrons dentro do núcleo é a força mais intensa de toda a natureza. Ela é chamada de força nuclear forte. De novo, a força que liga próton e nêutron é a força mais intensa de toda a natureza. E por que isso é importante para ti? Isso é muito importante para ti. Nós vamos ver mais tarde, na verdade, em outra aula,
que um corpo neutro ele pode ficar eletrizado. Então, moral da história, ele vai ganhar ou perder cargas, né? Que se ele estava neutro, ele tinha a mesma quantidade. Para ele ficar eletrizado, ele vai perder ou positiva ou negativa. Para ser mais sincero, ele vai sempre perder ou ganhar carga negativa, porque a carga positiva, que é o próton, ela está presa no núcleo por uma força gigante, por uma força muito grande. Então, quando a gente vê os processos de eletrização, o corpo ele sempre vai estar ganhando ou perdendo elétrons. Ele nunca vai ganhar ou perder prótons. O único lugar no mundo que a gente consegue ter prótons isolados é no colisor de partícula, tá? Então, não vai cair nos nossos processos de eletrização clássicos. Não esquece disso. Quando um corpo se eletriza, é porque ele ganha ou perde elétrons. Um corpo nunca ganha ou perde prótons, tá bom? Não esquece disso. Agora, bora para o nosso segundo tópico da aula de hoje, que é falar sobre a carga elementar. A carga elementar é a menor carga encontrada livre na natureza. Olha só, não vai confundir papelada em cima da mesa com pai pelado em cima da Teresa. São coisas diferentes. Olha só, existem cargas menores que a elementar? Existem, mas elas são os quarks, elas são encontradas confinadas nos átomos. A carga elementar, ela pode ser encontrada livre na natureza e o teu elaborador pode fazer uma pegadinha contigo também na hora da prova. Então, olha só, carga elementar é a menor carga elétrica que pode ser encontrada livre na natureza. E, coincidentemente, a carga elementar, que a gente representa por esse Ezinho, é a mesma carga em módulo de um próton e de um elétron. Então, quer dizer que a carga elétrica do próton e do elétron tem o mesmo valor, tá? E esse valor é 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas, Doc, eu sou obrigado a saber quanto é que vale a carga elementar de cabeça? Não, gente. Isso aqui é dado de prova, tá? Quando a gente fala de Enem... Na verdade, eu não conheço nenhuma prova que você tenha que saber a carga elementar de cabeça, tá? É um dado de prova, tá bom? Então, por que eu tô colocando aqui, Mardoc? Mal não vai fazer, né, gente? Bora lá. Então, a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E o que é Coulomb? Coulomb é a unidade do Sistema Internacional de Carga Elétrica, tá bom? Sempre que a gente mede carga elétrica, quer dizer, sempre não, mas quando a gente vai medir carga elétrica no Sistema Internacional, a gente usa o Coulomb. Mas, Doc, tem outras unidades para carga elétrica? Tem. Tem o ampere-hora, que é uma unidade que é muito comumente trabalhada na eletrodinâmica, e tem na química o Faraday. Lembra do Faraday, a pilha, a eletrólise? Olha só, um Faraday de carga é 1 mol de elétrons. Então, é 1 mol de carga elementar. O mol, não te esquece, é 6 vezes 10 a 23. Né? E o elétron a gente viu que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Multiplicando isso aqui, esses dois valores estão aproximados, né? Mas a conta certa vai dar 96.500 coulombs. Então, toda vez que numa questão de química você vê que ele fala na questão eu tenho 1 Faraday de carga. O que é 1 Faraday de carga? É 1 mol de elétrons. Em outras palavras, 96.500 coulombs. Isso pode te ajudar numa questão de química, tá bom? Baguncei um pouco aqui meu quadro, mas vamos continuar. Eu botei aqui um corpo que ele está com excesso de 2 cargas positivas. Tudo bem? Como vocês podem ver. Se ele está com excesso de 2 cargas positivas, é porque ele ganhou 2 prótons, né? Não, pelo amor de Deus, não. Se ele está com excesso de 2 cargas positivas, é porque ele perdeu 2 elétrons, tá bom? Então, olha só. A carga total desse corpinho aqui, eu vou botar aqui embaixo, ela seria, então, mais, já que ele está com excesso de cargas positivas, 2 vezes a carga elementar. Mais fácil do que isso, só eu quando era solteiro. Olha só, vem cá. Para esse corpinho que está aqui embaixo, eu tenho excesso de 3 cargas elétricas negativas, tenho excesso de 3 elétrons. Então, essa carga total, ela vai ser menos 3E. Então, quando a gente quer saber a carga total de um corpo, o que a gente faz? É mais ou menos o número de partículas vezes a carga elementar. A gente pode transformar isso numa fórmula. Ou, se você preferir, entenda que é uma regra de 3. A gente vai dizer que a carga total de um sistema é mais ou menos N vezes E. Nada mais é do que uma regra de 3 para a gente poder descobrir a carga total de um sistema. QNE.
Se você preferir gravar fórmulas, então aqui é a nossa primeira fórmula de eletrostática. Tudo bem, babies? Espero que sim, tudo bem? Eu vou deixar você bater um printzinho. Se você não entendeu alguma coisa, volta o vídeo, assiste de novo. Se a dúvida persistir, põe aqui nos comentários, eu tô aqui para te ajudar. Eu juro, eu vou ler os comentários, eu vou responder, tá bom? Então, bate um print aí. Bora lá, filhotes, a gente vai agora para o pontual da nossa aula, que é falar sobre os princípios da eletrostática, né? O nome da aula é princípios da eletrostática, então não preciso nem te dizer que essa parte é bem importante. O primeiro princípio que eu vou colocar aqui é o princípio de Dufay. Pelo desenho já deve saber quem é o princípio de Dufay, mas eu aposto que vocês não conheciam esse nome, né? Bom, cara, o princípio de Dufay é o princípio que a gente conhece como atração e repulsão, que diz que cargas opostas se atraem, ó, positivo com negativo atrai, e cargas semelhantes se repelem. Então, positivo com positivo repele, negativo com negativo repele. Cara, é engraçado porque Dufay, ele conseguiu, a partir desse princípio, a partir dessa ideia de observar que existe atração e repulsão, escrever que existem dois tipos de eletricidade. Lembra que eletricidade positiva e negativa? O positivo e negativo são só nomes que a gente dá para dizer que elas são coisas opostas. Tudo bem? Então poderia ser, sei lá, eletricidade alto, eletricidade baixo, eletricidade gordo, eletricidade magro, careca, cabeludo, enfim. Resolveram chamar de eletricidade positiva e eletricidade negativa, beleza? Então ele conseguiu provar que existiam dois tipos de eletricidade, conseguiu provar que eletricidades opostas se atraem e semelhantes se repelem e conseguiu provar que existe uma força elétrica, tudo bem? Só que o Dufay, ele nunca conseguiu calcular essa força elétrica. Quem vai conseguir calcular essa força elétrica anos depois é um cara chamado Augustin Coulomb, mas isso é assunto para outra aula. Tá bom? Então até aqui, gente, até um aluno da 7ª série sabe, os opostos se atraem, semelhantes se repelem, mas agora eu te pergunto, isso vai vir na tua prova. O que acontece se eu aproximar um corpo positivo ou um corpo negativo de um corpo neutro? Ah, essa pergunta é boa, né, moleque? Cai na prova, fica de olho. Lembra que um corpo neutro ele possui cargas positivas e negativas e que os opostos vão se atrair. Então, quando eu aproximar um corpo positivo de um corpo neutro, ele vai puxar para perto de si as cargas elétricas negativas. Consequentemente, as cargas elétricas positivas vão ficar para o outro lado. O resultado, gente, é que, como as cargas negativas estão mais próximas desse corpo, vai ocorrer aqui uma força de atração. Então, um corpo eletrizado, ele vai atrair um corpo neutro. Isso é muito importante, gente. Um corpo eletrizado atrai um corpo neutro. Existe alguma maneira de um corpo eletrizado repelir um corpo neutro? Não. Tudo bem? Repulsão só ocorre quando eu tenho cargas elétricas de mesmo sinal. Tá bom? Isso vale tanto para o meu corpo que é positivo ou para o corpo que é negativo. Ó. Vou aproximar esse corpo que está negativamente eletrizado perto de um corpo neutro. O que vai acontecer? Vai puxar para perto dele as cargas positivas e vai empurrar para longe dele as cargas negativas. Como as cargas positivas estão mais próximas, vai ocorrer aqui uma força de atração. Essa atração, ela vai ser tão forte como um positivo e negativo? Não, não vai ser tão forte, mas vai ser forte o suficiente. Então aqui eu tenho uma atração. Olha só, gente, me ocorreu aqui uma ideia que se tivesse me ocorrido antes eu faria o experimento aqui em sala, mas é um experimento que você pode fazer aí na sua casa. Pega um canudinho, atrita o canudinho no papel, pega uma folha de papel, atrita o canudinho no papel e depois coloca o canudinho na parede. Você vai ver que o canudinho ele vai grudar na parede. Isso acontece porque devido ao atrito do canudinho com o papel, o canudinho ele vai ficar eletrizado, então ele vai ficar ou positivo ou negativo. E quando você encostar na parede, mesmo a parede estando neutra, o canudinho vai puxar cargas opostas para perto dele e vai ficar seguro na parede, tá bom? É um experimento que dá para fazer aí. Infelizmente a ideia de fazer só me ocorreu agora. Se tivesse me ocorrido antes, eu teria feito, tá legal? Então olha só, anota, não te esquece dessa ideia com corpo eletrizado e neutro, isso é importante. Esse aqui é mais básico, mas não deixa de ser importante. Anota aí.
Vamos lá, filhotes, olha só. O nosso segundo e último princípio da eletrostática é a conservação de cargas. E, cara, vamos lá. Se falar em conservação, tu já sabe, o que eu tenho antes é igual ao que eu tenho depois, tá bom? Então aqui a gente vai dizer que a soma, eu não sei se esse símbolo te assusta. Quando eu era aluno, eu olhava para isso aqui e falava, meu Deus, que negócio é esse? Eu não sei fazer conta com isso não, moço. Isso aí daí, cara, depois que eu estudei um pouquinho mais, eu vi que esse símbolo quer dizer somatório, em outras palavras, soma tudo. Quer dizer que quando eu somo todas as cargas de um sistema, isso vai dar constante. Antes, depois, início, no fim, isso não pode mudar. Então não esquece, ver esse símbolo não te assusta. Quer dizer para somar tudo, é um somatório, tá bom? E aqui eu botei um exemplinho, existe de fixação para a gente ver como é que é. Eu tenho aqui 3 corpos, A, B e C, com as cargas respectivas. Mais 2E, menos 3E, menos 4E. Eu vou fazer com que haja um xerengo-dengo aí com eles. Professor, o que é um xerengo-dengo? Eu vou fazer com que eles troquem cargas entre si, tá? No final, o A vai ficar com menos 1, o B fica com menos 2, e a minha pergunta é, quanto o C tem de carga? Cara, para fazer conta nesse caso, olha só. A carga que eu tenho antes tem que ser igual ao que eu tenho depois. Faz a conta comigo. Mais 2 menos 3, bora botar aqui embaixo. Mais 2 menos 3 menos 4. Isso aqui vai dar mais 2 com menos 3 menos 1 com menos 4, isso vai dar menos 5. Pronto. Então, menos 5E é a carga que eu tinha antes de fazer o xerengo-dengo com as cargas, fazer elas trocarem cargas entre si. E no final, quem é que eu tenho? Eu tenho menos 1, eu tenho menos 2 e eu tenho a carga de C, que eu não sei quanto é que vale. E isso tudo tem que dar quanto? Menos 5. Então, tudo isso aqui tem que dar menos 5. Menos 1 com menos 2, menos 3. Passa para o outro lado, mais 3. Então, a carga de C vai ficar menos 5 mais 3. Deixa eu ajeitar aqui para ficar bonito. Isso aqui vai dar menos 2E. Então, menos 2E é a carga final do corpo C. Mas, Doc, só isso? Só isso. Carga antes igual a carga depois. E eu já tinha pego um spoiler, porque já está no quadro, mas você já faz isso desde o seu primeiro ano do ensino médio. Lá no primeiro ano do ensino médio, você aprendeu um assunto de química chamado número de oxidação, NOx. Tudo bem? E o que é calcular um NOx? Calcular um NOx é fazer conservação de carga. A carga do reagente tem que ser igual à carga do produto. Aqui eu peguei, gente, uma dupla troca, tudo bem? Uma reação de dupla troca, botei genérico AC mais DE, dando AD mais CE. Tudo bem? E botei inoxes inventados na minha cabeça. A função aqui não é estudar química, tá bom? Eu só quero te mostrar que a física, ela é ampla. Ela vai para todas as áreas do conhecimento se você souber procurar direitinho. Então aqui a gente tem um exemplo de conservação de carga. De novo, a carga do reagente tem que ser igual à carga do produto. Quanto é a carga do reagente nesse caso? Vou fazer aqui de rosa. É mais 4 menos 8 mais 5 mais 3. Essa carga, então, do reagente vai dar mais 4. Adivinha, é mais 4E, né? Porque é um excesso de 4 prótons. Então, é a mesma coisa, tudo bem? Bora ver agora quanto é a do produto. A do produto seria, fazer a do produto de outra cor, para não confundir, fazer de roxo. Vai ficar mais 4 mais 5 menos 3 mais a carga de C, que eu não sei quanto é que vale. Então, isso aqui vai dar mais 4 mais 5 mais 9 menos 3 mais 6. Vai ficar mais 6 mais a carga de C. E isso aqui tem que dar quanto, gente? Tem que dar igual a mais 4, porque a carga no início tem que ser igual à carga no final. Finaliza, então. Mais 4 é igual a mais 6 mais QC. Esse C está positivo, vai passar para o outro lado negativo, e a gente vai poder escrever que a carga de C vai ser menos 2E. Então, o NOx da minha letra E, aí no final, eu chamei QC porque era C do outro lado, né, gente? Olha só. QE, bora botar bonitinho cada letra com a sua carga. QE, pronto, bem bonitinho, bem princesa encantada. Pronto. Então a carga aí do meu corpo, do meu elemento químico nessa reação química,
depois, né, na parte do produto, seria menos 2E. E é isso, gente. Os princípios de eletrostática podem parecer muito básicos, mas, como o próprio nome diz, eles são os princípios. É a partir dele que tudo que vem a seguir nós vamos poder estudar e entender. A próxima aula vai ser sobre o processo de eletrização. Então, atrito, contato, indução, tudo isso a gente vai ver aqui. Cara, se você está acompanhando o nosso canal, tem gostado, não esquece de te inscrever, ajuda a gente, ativa o sininho, manda para os teus amigos, tá bom? E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, chegou até aqui, gostou, não deixe de dar essa moral para a gente também, vai, a gente está precisando. Então, grande abraço, até a próxima.